E dando sequência a essa escola, a essa história emocionante da Marileia se formando na faculdade, já numa idade mais avançada. E aí, Marileia, como é que foi essa emoção toda? Fui para a faculdade, né? Era um momento Isso 1900, lembra o ano? propício. Foi no final da década de 1990. Final da década de 90. Eu acho que foi em 98 que eu comecei. E eu fui fazer o que eu escolhi, pedagogia. Eu ia na teoria, eu ia ver a teoria de uma coisa que eu já praticava há quantos anos. Na prática eu já tinha essa experiência. E eu fui ver a teoria. Amei o curso, era aquilo mesmo que eu queria. Era qual faculdade? Foi em Formiga. Que eu trabalhava, eu não parei de trabalhar, eu tinha que trabalhar porque eu não admitia parar de trabalhar. Interessante que, você lembra de Eurípides? Meu tio, lembro, sim. Eurípides, Diegues Esteves, né? Um dia eu descendo a rua, ali perto do comércio dele, da alfaiataria, eu disse: Eurípides, estou fazendo faculdade, me aguarde no Sebrae. Olha que coisa, parece até que eu estava já preconizando uma coisa, né, que podia acontecer. Aí fiz a minha faculdade, e qual não foi a minha... Mas me dediquei na faculdade, eu estudava muito, a ponto do meu filho falar assim: mãe, eu não sei porque que você estuda tanto, você já passou? Eu falei: não, mas eu não estudo para nota e para passar, não. Eu estudo para adquirir conhecimento. E aí, no dia da minha formatura, quando foi a minha surpresa, a minha família foi, meus filhos foram, minhas irmãs, meus cunhados, estávamos todos lá. E minha turma lá, o auditório cheio, muita gente, formatura muito linda. Então, começou a hora da premiação. E aí o reitor, né, chamou pelos cursos, matemática, história e pedagogia, Marileia. Então eu ganhei o prêmio da melhor aluna do curso de pedagogia. Aí todo mundo aplaudiu, as colegas, lá na arquibancada se ouvia minha família de pé aplaudindo. Muito bonito, uma Muito história bonito, emocionante. Mas aí voltei para o meu lugar, assentei, achei que parou por ali. Só que eu não sabia que a faculdade, ela dava prêmio para 2 destaques acadêmicos. Estou sentada lá, então o reitor chamou os 2 destaques acadêmicos daquele ano, da faculdade. Em matemática, fulano, que eu não lembro o nome dele, e Marileia do curso de pedagogia. Eu não acreditei. As pernas ficaram bambas, como é que eu levanto aqui? Eu vou ter que voltar lá. Eu fui tomada de uma emoção. Eu sei que eu olhei para a arquibancada e eu vi minha família de pé, balançando os braços, e eu vi meus filhos chorando. Então aquilo... A emoção é muito forte. Muito forte, muito forte. Todas as vezes que você lembra disso, você se emociona. Eu me emociono também. Naquele momento, eu pensei: não, isso aqui eu estou mostrando para meus filhos, que a gente pode fazer, independente do tempo, da idade, sempre é tempo quando você quer. Quando você quer. Sempre é tempo para fazer aquilo que você almeja. E realmente isso é um exemplo para meus filhos. Não que eles precisassem, porque 2 já tinham formado e um estava fazendo faculdade. Mas eu acho que o bonito da vida, José Raimundo, é você ser exemplo para sua família, mas sem ser aquele exemplo estudado, não, um exemplo natural. Que vem naturalmente da sua vida, da sua vivência. Então essa história aí é uma história que está aí lá no meu livro das lembranças, ela tem um destaque. Já que contamos essa história e outras histórias bonitas, e para a gente finalizar essa etapa, a família, e você falou muito de família, né, nos seus relatos, a família, Marileia, é sempre muito importante. E a base da família? Você casada, com filhos esse tempo todo, como é que era essa dificuldade de cuidar de uma família, de filhos, de marido, de casa, e ao mesmo tempo cuidar de uma escola?
ensinar numa escola. Como é que é essa experiência? Muito interessante essa pergunta, porque dá até chance de eu relatar um pouquinho sobre como eu construí a minha família, como que eu comecei a construir. Eu comecei a namorar aos 15 anos, que na época era um avanço porque meu pai não deixava sair, era muito rígido, mas eu conheci o meu namorado, que seria o meu namorado, assistindo no Teatro Municipal Marcelino Pão e Vinho. Grande filme, famoso. Estávamos papai, minha irmã e eu, porque papai não deixava a gente sozinho. Aí comecei ali a namorar, né? Namorar não, flertar. Ainda usa flerte? Usava na nossa época. Flertar. Mas até hoje, né? Não, e era a coisa mais deliciosa do mundo. Porque um olhar, você já levava para casa e sonhava com aquele olhar. É verdade. Você dormia, ai que lindo, num sonho. Não sei se existe isso hoje. E aí fui conhecendo aquele rapaz que eu via na rua, eu perguntava quem era, ele também, depois eu vim saber que ele perguntava quem é aquela moça, ninguém conhecia, porque eu ficava em casa, papai não deixava sair. Aí cheguei lá num ponto que eu conheci, fiquei sabendo quem era, e essa minha tia, que foi a meu exemplo, meu modelo profissional, lá atrás, quando eu olhava os livros dela, os cadernos, ela que me ajudou, porque a avó desse rapaz era presbiteriana e a família do papai era. Então ela, por informação, nós chegamos na pessoa. Levi Elias Peixoto. E foi o seu namorado eterno, a vida toda. E meu marido. Quando o papai, minha irmã que foi pedir papai, quem é este rapaz? A minha irmã, ele é, Deus lá as informações, eu quero conhecê-lo. Quer dizer, além de namorar, de pegar uma menina que não é nova, sem experiência, que ninguém nem conhecia, ainda teve que enfrentar a rigidez de um pai. Não é? Olha só. Agora, foi o meu primeiro namorado, nós casamos, eu 21 anos, ele 24 anos. Naquele mesmo ano, no ano seguinte, nasceu o nosso primeiro filho, o Leonardo, 11 meses depois nasceu o segundo, Fabrício, e 12 anos depois nasceu o Marcelo. O meu marido, você estava falando como que eu conciliava, sabe por que eu conciliava? Ele me ajudava muito, ele me apoiava muito na minha profissão. Isso é importante, né? Ele sempre, e tudo que ele podia fazer para me ajudar na minha profissão, ele ajudava. Ele me ajudava a olhar meus filhos, Levi lavava roupa, passava roupa. Quando a gente se casou, não tinha máquina de lavar roupa. Era o famoso maridão. Ele era. Ele só mudou um pouco quando os meninos cresceram, ele sentiu a independência dos meninos, tocou o coração dele, ele viu que ele já não era mais tão necessário. Mentira, ele era necessário, ele que não conseguia ver isso. Bacana. Mas foi assim, uma história de vida, é claro, né, José Raimundo, nada, um caminho não são só flores. Tem espinhos claro, também. Tem, e as pedras. Mas o importante é a gente pular as pedras. A constatação, e aí tem a ver com o assunto e com a educação, que é o nosso foco hoje, vem de casa. Então, você teve uma base, não só da sua família, que te criou, seus pais, seus irmãos, mas você teve uma base familiar importante, que foi marido e filhos. Isso te ajudou muito a ser a grande professora. Muito. Agora, eu vou só te relatar uma coisa que me lembrei aqui. Depois daquele dia que nós conversamos, eu tenho uma caixa lá em casa com todas as recordações. E anteontem à noite eu sentei, peguei a caixa, aquela caixa, a famosa caixa das memórias, que todas as pessoas têm ou deveriam ter. Todas. E eu peguei as minhas cadernetas, do liceu. Você estudou no liceu? Não tive o prazer. No liceu tinha umas cadernetas que todos os dias carimbava o comparecimento e ali vinham registradas as notas. A gente vai ficando mais velha, vai ficando emotiva, mas muito. Eu chorei sozinha, vendo as minhas cadernetas. Vendo as suas boas notas. Não eu era boa aluna. E me
minhas notas, minhas cadernetas, eu tenho todas. Estão amarelas, né? Perdendo a cor, mas estão lá. Estão todas guardadas. Então, eu vi os bilhetes que a gente escrevia, que eles ditavam para entregar para os pais, tudo na caderneta. Você falou de caderneta, das suas cadernetas do liceu, que eu não tive prazer de estudar nessa maravilhosa escola, até porque eu fui nascido e criado em Belo Horizonte. E a minha vida começou em Nova Lima mais tarde. Mas como é que é para a professora essa ligação de caderneta? Porque hoje a gente não usa falar mais em caderneta, mas usava. Você como professora, você tinha que dar a nota para o aluno, saber se o aluno passou de ano, se não passou. Como é que era isso aí? Como é que é esse trabalho, como é que é aquela questão de você ter que reprovar um aluno ou aprovar? Como é que funciona isso para uma profissional? Interessante essa pergunta. Hoje, se você pudesse viajar no tempo, retrocedendo, e você de lá olhasse para hoje, sem sair de lá, mas é uma distância tão grande, é uma diferença tão grande na educação e no lidar na educação, porque hoje muita coisa é digital, através da informática. E naquela época, é interessante falar época, né? Mas eu acho que é época mesmo. Tudo era registrado manualmente, tudo era no papel. Eu até comentei com você nas nossas conversas que havia cartolina, né? E havia papel almaço. Fazíamos provas no papel almaço. Isso lá no meu tempo. Usava-se muito lápis, borracha. Lápis, é. Eu não te falei. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu sou da época da caneta tinteiro. Caneta tinteiro, eu já não peguei essa. Eu peguei. Eu era da época do mata-borrão. Você escrevia e passava o mata-borrão. Para quê? Para não manchar. Para não manchar. O estojo tinha um buraquinho aqui, olha, onde você encaixava o vidrinho com a tinta. Eu sou... Dessa época. Eu sou. Então, mas e essa coisa de aprovar ou desaprovar um aluno que existia naquela ocasião? Agora, nessa época, tudo era feito manualmente. Então, por ser tudo manualmente, você maturava ali, né? Você detalhava tudo ali e ia ficando tudo dentro de você. Porque hoje você digita muito rapidamente, está tudo registrado ali, então você não tem o tempo de introjetar tudo que você está fazendo. Então, tudo era manual, tudo era registrado, tinha os famosos boletins e no final do ano, quando fazíamos um mutirão na escola para ver o aluno que ia ser aprovado ou reprovado, aí era um momento, para mim particularmente, de grande sofrimento. Doloroso. De grande sofrimento. Reprovar um aluno era muito triste. Não era minha vibe, por quê? Quando você recebe um aluno na escola, você tem que dar conta dele. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Ele fala, reprovar? Mandar embora para casa reprovado? E eu tenho uma lembrança que me emociona muito até hoje. Eu vou falar o nome dele porque isso já tem tantos anos, nem sei se ele está vivo. Era um menino magrinho, alto, miúdo, mas muito bonito. Ele chamava Antônio Atanásio dos Santos. Ele muito fraco, cognitivo muito baixo, sabe? Dificuldade de aprendizagem. Então, e eu gostava muito dele, eu queria fazer tudo por ele. Quando ele chegou no final do ano, ele foi reprovado. Então eu tive que entregar o resultado para ele. Ele não tinha noção daquilo que ele estava recebendo, que no próximo ano ele ia voltar para o mesmo lugar, da mesma forma. Então aquilo me doeu tanto. Eu não sei se doeu naquele momento ou se doeu mais no ano seguinte, quando eu o vi chegar. Para repetir. Aquilo me deu uma dor tão grande, porque eu me culpei. Eu falei, eu não fiz tudo por ele. Eu tinha que fazer mais, ele tinha que ter vencido. Quem que podia fazer por ele? Não era ele, era eu tinha que fazer por ele. Ele era um menino, porque como adulto, o adulto pode ter um pouco de autonomia, sim.
Agora aquela criança não. E isso me marcou até hoje. É por isso que aquilo que eu pensava naquela época, que a reprovação ela é dolorosa, ela é sofrimento, eu penso até hoje. É muito difícil você reprovar um aluno. Hoje mudou, né? Você não reprova mais, reprova? Reprova sim. E eu acho que reprovação é descartar o aluno, é deletar o aluno. Você passa ele para outras mãos, você passa aquele aluno para o ano seguinte. Agora, ele vai para outra escola? Vai. E se ele for? E aí? Marileia, você tocou num outro assunto interessante e importante. O convívio com o adolescente, principalmente. Eu acho que você sempre se especializou muito nessa área de adolescentes. É muito difícil lidar com adolescente? Mas é difícil, mas é possível. Quando eu vim trabalhar nessa escola, eu sempre trabalhei com criança. Quando eu fui para o Instituto Santa Terezinha, ali eu já peguei alunos do ensino fundamental, alunos maiores, 6ª série, 7ª série. Quando eu vim para cá, já eram os adolescentes. Então era a primeira vez que eu ia trabalhar com jovenzinhos. Eu fiquei pensando, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Gostei. Me causou assim, uma fascinação enorme, porque você vê o adolescente, ele está cheio de esperança, de atitudes, de querer desbravar o mundo. Agora, o adolescente, você tem que ter muito tato para trabalhar com ele, porque, para começar, ele acha que ele já está pronto para a vida, e não está. Então, mas você não pode bater de frente com o adolescente, de forma alguma. Sabe por quê? Você vai sair perdendo. Você perde, ele te ganha. Então, eu acho que é com conversa amistosa, mas não é com conversa de ficar enchendo a cabeça do adolescente, não é isso. Tem conversas e conversas. Ouvir. Saber. Ouvir muito, atendê-lo quando ele precisa. Aqui na escola, eu até comento às vezes que eu não sei se me respeitam pela idade ou pela hierarquia. Experiência. Não, eu vejo ou pela competência que você tem de mas eu vejo só trabalhar com essa eu vejo só nesses dois itens aí. Idade. Agora, não vou te falar que às vezes não tem um desrespeito. São meninos vivos, eles têm vida. Eles não podem mudar a personalidade deles. Agora, eu tenho que observar a personalidade de cada um. Muito bem, Marileia. Nós temos, nessa parte da nossa conversa, nós temos muita coisa para falar sobre a educação do passado, a educação de hoje, o que vem para o futuro. Então nós vamos dar uma mensagem dos nossos colaboradores, né, para defender o nosso leite de cada dia. Já tomamos um iogurte. E na volta, professora Marileia vai falar mais sobre o grande desafio da educação no Brasil. Daqui a pouquinho.